mundo tem uma pose. Eu estou fazendo uma pose aqui, eu estou fazendo uma performance aqui para você. Ninguém é espontâneo. A gente sempre, pela nossa estrada, a gente sempre encontra um jeito, né, uma frase de efeito para se expressar. Então o Manuel de Barros também tinha a pose dele, sabe, de não dar entrevista, aquela timidez. É uma mistura de timidez, ao mesmo tempo de transformar aquilo num ato poético. Então as pessoas mandavam entrevistas por escrito e ele criava poemas nas entrevistas. Então esse não do Manuel de Barros foi fundamental para mim, porque talvez se eu tivesse filmado ele lá, colocado a câmera, fizesse uma entrevista, o filme não teria a potência que ele teve, não abriria um caminho para mim, como autor, para fazer um cinema mais experimental. A partir dali eu não teve volta. Eu tive que fazer um cinema onde a linguagem fosse o personagem, entendeu? E no documentário o tema conta muito, né? O conteúdo. E na poesia, forma e conteúdo se misturam, né? Não tem uma, são indissociáveis. Então o Manuel de Barros para mim foi quem, sabe, abriu a janela, as portas, as porteiras, tudo, porque ele falou: não, eu não vou aparecer no seu filme. E isso foi um choque, claro, no primeiro filme, do primeiro autor, né, que precisa revelar para o mundo um autor desconhecido. E depois não, aí depois ele me deu a oportunidade de filmá-lo e tal. Mas naquele momento foi isso. E quando o filme passou, ele foi assistir o Caramujo Flor, lá no Rio. Eu não estava presente, mas ele disse o seguinte: o filme me deixou quieto. É bem típico dele. Porque ele falava o seguinte, que é um filme que a poesia dele está lá, mas não é a poesia dele. É um filme que tem a ambiência da poesia dele. E isso é incrível para o mestre, né? Permitir que o aprendiz tenha a sua autonomia de voo, né? Que possa voar fora da asa também. Porque senão você fica na sombra, irreverente, e você não consegue, né, transfigurar nada. Então ele foi, né, num certo sentido, ele criou uma exigência para mim que vale para a vida toda, né? Hoje eu não consigo, né, dar um passo para trás, eu tenho que pensar sempre como transfigurar, transcriar, sabe? Então os filmes são todos hoje, tem inúmeros personagens, mas não são filmes necessariamente biográficos, né? A biografia está condensada ali, né? Tá ruminada ali junto com tudo, né? Forma, conteúdo, né? E às vezes são autorretratos também, enfim. Mas foi isso, foi a importância dele, e também naquela cena que a gente vivia, sobretudo aqui no estado, que há uma tendência natural, né? Como o Manuel de Barros falava assim, né? Que o perigo aqui no estado é você se afundar em tanto natural, né? Que é essa tendência que a gente tem contemplativa, né? Do encantamento, né? Eu lembro até de uma frase que o Sérgio Medeiros sempre me falava, do André Gide, que ele falava assim: nada desencoraja tanto o pensamento como a persistência desse azul. Então esse azul aqui, esse céu, essa natureza, às vezes, né, te paralisa, né? Você não consegue transformar isso em matéria de poesia. E isso o Manuel de Barros foi a grande precursor, né? Ele trouxe uma poesia que era a poesia da palavra, não só do Pantanal, sabe, da paisagem, entendeu? E ele trouxe também um olhar sobre o universo ínfimo, né? Isso que você estava falando. Ele citava muito Guimarães Rosa, dizendo que Deus está nos detalhes. Então importa para ele a poesia, o que está embaixo de uma pedra, sabe? O que está na sombra, porque nós temos essa tendência exclamativa, né? Grandiloquente, a poesia sempre tem esse lado lírico. E ele vai lá daquilo que não interessa, aquilo que é jogado fora, né? A Giselma pode falar bastante disso. Né? O ínfimo, tem até um livro que ele não escreveu, que ele conta numa entrevista, que é o Tratado do Ínfimo. Entendeu? É o ínfimo, Tratado do Ínfimo. Então né, essa contradição de você, o êxtase do mínimo. Ele trabalha muito isso. Então isso foi uma revelação para a gente que está acostumado a conviver com uma natureza exuberante. Mas além dessa natureza exuberante, existe também um microcosmo, né? A poesia dele está ligada ao microcosmo, né? As pequenas coisas, as larvas, sabe? As coisas que são desimportantes, as coisas que causam nojo às vezes, que a gente acha que não são poéticas, né? Ele vai revelando o mundo, e aí revela sobre o homem, né? O homem, a condição. Eu tenho uma imagem dele que sempre me marcou,
que ele falava assim, ele fala num poema que ele diz assim, sou um homem, me sinto à beira de um ralo. Imagina um homem se sentir à beira de um ralo, a escala do homem, né? Uma imagem muito poderosa, né? O silêncio líquido que se esconde debaixo das pedras, sabe? Essas imagens são muito poderosas. E a poesia dele serve muito para o cinema, porque ela é fragmentada, né? E no cinema você tem que lidar, né, com a colagem, com a fragmentação. Então ela é perfeita para você poder interferir, às vezes, e recombiná-la. Então foi uma dádiva ter descoberto a poesia dele como porta de entrada para o cinema, né? Meu primeiro trabalho, e ele foi abertura até hoje, né? Porque quem tem uma relação com a terra, com a sua cena de origem, sempre que vai fazer um cinema ou uma arte ligada à sua mitologia infantil, né? À sua arqueologia afetiva. Então tudo que eu faço está ligado à infância, às memórias, sabe? As imagens que te perseguem, né? Todo esse universo, e o Manuel de Barros aponta muito isso, né? E você está sempre voltando, né? Sempre uma volta, o eterno retorno né, às imagens, ao seu quintal. E essa luz, eu tenho certeza que essas sessões no Ouro Verde, no Ouro Branco, foram marcantes para mim. Eu me lembro, estava lembrando aqui hoje, a gente conversando aqui, que dessa aventura do cinema, né? Que a gente entrava no cinema, e tinha um personagem aqui, que o apelido dele era Gatão. Era um negro, um homem forte, negro, e ele era o porteiro do cinema. E ele era técnico do time de futebol. Então ele de vez em quando, ele permitia a gente entrar nos filmes proibidos. Entendeu? E aí quando ele estava de mau humor, a gente entrava no cinema, ele entra aí, a gente se vestia de mais velho, para poder entrar no cinema. Então era uma descoberta ver aqueles filmes. E os filmes que passavam no cinema era Fellini, Antonioni, que naquela época não eram considerados comerciais. Hoje são cults, né? Mas havia um cinema que passava que era comum, ter filmes, sabe, desses grandes autores, eles circulavam no cinema. Então, desde pequeno, eu via esses filmes proibidos. Alguns eram aterrorizantes, A Profecia, eu via, era muito pequeno. E eram filmes que... Esse forma o seu imaginário. Até aqueles filmes que você não viu, né? Isso que eu estava falando. Eu fico pensando, eu poderia ter visto Deus e o Diabo na Terra do Sol, quando era criança. Tem gente que fala, aos 10 anos eu vi Glauber Rocha. Sinto uma inveja danada, mas ao mesmo tempo, não ter visto Glauber Rocha me fez ser o curador da restauração da obra do Glauber. Eu fui convidado. Então eu conheci o Glauber por dentro para fazer esse ajuste de conta com a minha falta, né? Com a minha impossibilidade de ter acesso a filmes que certamente poderiam, né, me tocar, mas continuam me tocando. Uma coisa é quando a gente vai fazer uma entrevista para uma pesquisa, ou para uma matéria jornalística, né? O jornalista tem uma outra função, né? Uma função mais informativa, né? de compartilhamento de notícias, e mesmo assim tem uma subjetividade, né, cara? Tem que ter um olhar, você tem que saber eleger. Você enquadrou alguma coisa, já tem uma atitude moral sua, né? Quando você coloca a câmera aqui embaixo, já deixa a pessoa, né, com uma outra postura. Se coloca em cima, você achata aquela pessoa. Seu filme de longe já dá uma sensação de solidão. Então, aonde colocar a câmera é muito importante. Então, no jornalismo, você fala entrevista. No cinema não é entrevista, é personagem. Todo mundo é personagem. Então, eu acho, às vezes, muito limitador você ver filmes que as pessoas estão todas sentadas falando. Isso é uma comodidade que vem do jornalismo, normal, porque tem que ser feito, né, com uma velocidade, o jornal vai fechar, então senta aí